Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical dos Homens. Então, você que é homem e está assistindo essa aula, antes de mais nada, eu vou pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos pedir que Deus fale conosco nessa manhã. Senhor amado, nós estamos aqui neste momento, preparamos este momento para te ouvir, para aprender um pouco da sua palavra, para entender um pouco da sua mente, do que o Senhor quis dizer na sua palavra e o que o Senhor quer dizer hoje conosco. Instrua-nos, inspira-nos, ilumina nossas mentes e corações e anima nosso espírito para cumprirmos a sua vontade de uma maneira agradável ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Ainda neste mesmo espírito ainda de oração, eu peço que você levante sua mão, tendo ela oferta ou não, levando você na igreja ou depositando, enfim, nós temos diversas maneiras de levar o dinheiro, de ofertar à casa do Senhor, mas levante sua mão, mesmo que ela não esteja nesse momento com nenhum dinheiro, se você tem a intenção de dar, faça, assim o faça. A Bíblia fala que quem dá com alegria realmente é abençoado. Eu peço que você levante sua mão com sem oferta e vamos agora orar. Pai amado, nós entregamos ao Senhor as ofertas que estão em nossas mãos e estão também ainda em nossa conta ou estão separadas em um envelope para levarmos para o Senhor. Que este dinheiro seja uma maneira de adorarmos ao Senhor, que essas ofertas sejam também uma maneira de adoração, que dessa maneira possamos adorar ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado financeiramente e assim também prover a sua casa de tudo que é necessário para que ela continue aberta. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para mais uma aula. O pastor, ele pregou no domingo passado no texto de Lucas, capítulo 15. Então vamos ler juntos. Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7, onde Jesus está falando a respeito de uma ovelha perdida. Não é? Então abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Lucas 15, 1 diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos então conversar um pouco a respeito deste texto que é tão mal interpretado, foi tão mal interpretado até sempre e ainda hoje. E o pastor trouxe uma luz sobre este texto de uma maneira que eu mesmo não tinha ainda pensado desta maneira. Mas antes de mais nada, o personagem principal aqui é a ovelha, não é? É aquele que se perdeu, não é? Então eu queria aqui conversar com vocês a respeito de algumas peculiaridades, algumas características da ovelha. O que é a ovelha? Por que Jesus usou esta alegoria de um homem que tinha 100 ovelhas? Por que fala-se tanto sobre a ovelha? Bom, enfim, a ovelha é a fêmea, tá? O macho da ovelha é o carneiro. Então sempre que está falando na Bíblia de ovelha, está falando de ovelha, o animal feminino, do sexo feminino. E existem alguns motivos pelas quais só se fala de ovelha, não se fala de carneiro, praticamente nada na Bíblia. Se eu não me engano, eu não me recordo de ter visto. Tem sim. Eu me recordo agora, mas enfim, deixa para outra hora. Mas enfim, geralmente se fala de pastor de ovelhas, alguém cuidando de ovelhas e não de carneiros, não é? Por quê? Primeiro, a ovelha, ela tem um temperamento dócil. O carneiro, ele já está sempre pronto para o combate. Por quê? Porque os carneiros, eles brigam entre si para ver quantas ovelhas eles podem cobrir, eles podem procriar, né? Mas isto é um instinto do animal carneiro. Deus o fez assim. Ele tem aqueles chifres, né, alongados, né? Você pode ver nessa foto
que eu estou colocando agora, o carneiro, ele é diferente da ovelha. Né? Ele tem esses chifres justamente para o combate. Ele não é um animal dócil, ele não é um animal de fácil trato. Você não vai encontrar a gente criando carneiro para dar lã, porque são animais que quando eles ficam todos juntos, eles brigam o tempo todo. Este é o carneiro. A ovelha, ela não possui meios naturais para se defender. Ela é um animal que depende totalmente daquele que está cuidando dela. A ovelha não é um animal que tem chifres, não é? Nem sequer instintivamente também, a ovelha também é um animal muito dócil. Tanto é que quando ela vai morrer, ela se afasta, quando ela é levada para morrer também, ela entende o que está acontecendo, o que está para acontecer, ela fica, ela não luta, ela depende totalmente dos cuidados de alguém. Outra coisa interessante, quando o pastor está cuidando das ovelhas, estamos falando de ovelhas, dos animais, um pastor cuidando de um rebanho. Ele leva todas as ovelhas à noite para dormir em algum lugar, naquela época às vezes em cavernas, que era um lugar mais seguro dos animais, e ali ele checa o estado geral das ovelhas, conta quantas estão ali e todos dormem. E na manhã seguinte, quando acorda, ele faz o mesmo processo, ele conta as ovelhas, ele vê se elas estão todas ok, e depois de ver que todas estão lá e bem, ele leva elas para o pasto, para comer, que a ovelha ela come o dia todo, ela fica depois ruminando. Então, você pode ver que na parábola, por exemplo, não é, o pastor sentiu falta de uma ovelha, né, porque ele está sempre ali cuidando e vendo quantas tem, porque elas se desgarram, elas se perdem, elas se prendem, né, muitas vezes em árvores por conta da lã, enfim, e isso acontece. Na antiguidade, os pastores de ovelhas eles eram considerados pessoas de muita bravura, de muita coragem, porque muitas vezes os rebanhos eles eram atacados por lobos, por chacais, por outros animais, e estavam em situação de perigo. E muitas vezes os pastores eles arriscavam as próprias vidas para defender as ovelhas. Não é à toa que Davi fez isso também, não é? Davi fez isso 2 vezes, não é? Pelo menos que consta na Bíblia, né? Quando as ovelhas quando um lobo tomou uma ovelha do rebanho do pai dele, quando o urso também fez a mesma coisa, e enfim, ser pastor não é aquela coisa, pastor de ovelhas, né? Estou dizendo. E ser pastor também, né? Pastor nossos também, não é aquela coisa simples e fácil que você não vai correr perigo, você vai. Realmente exige muita coragem ser um bom pastor. E graças a Deus nós temos um bom pastor que é muito corajoso. Nós temos o Senhor Jesus e temos o nosso pastor Hildo também, que ele se desprende muito por nossa causa. Agora, o pastor, aqui depois de falar a respeito das ovelhas, das suas características, não é? Talvez você possa aí pensar, poxa, tem hora que eu sou carneiro, o bode, né? Bode é outro animal, mas enfim, será que eu sou ovelha mesmo? Estou sendo ovelha? Porque lidar com ovelha é bem mais fácil. Embora tenha seus percalços, suas dificuldades, lidar com carneiro não é fácil. Então, muitas vezes, nosso pastor tem que lidar conosco de uma maneira difícil. Fica difícil para ele, porque nós temos a índole combativa, nós temos um instinto mais exacerbado. Nós, homens, já temos os nossos hormônios pulando na nossa corrente sanguínea, e determinadas idades isso acontece com maior frequência e em um maior grau, não é? Quando se fica velho, você pode ver que os velhos eles já não tem aquela combatividade, já não tem aquela coisa por exemplo, instinto de competitividade, não é? Já não liga mais para muita coisa porque os hormônios já baixaram, né? Os níveis da testosterona baixaram, então ali ele está mais para ovelha. Os nossos velhos anciãos estão mais para ovelhas, mas quando nós somos jovens, nós muitas vezes somos carneiros. E fica muito difícil do pastor Jesus e do nosso pastor Hildo, lidar com a gente, porque nós precisamos ser ovelhas, nós não podemos ser carneiros. Agora, voltando para a palavra que o pastor Hildo pregou,
ele falou uma coisa muito interessante. No texto ele fala, um homem, quem é de vocês que possuindo 100 ovelhas? Qual de vocês é o homem que possuindo? Ele não fala que pastor, ele fala homem, não é? O texto diz homem. O texto não está falando somente de pastor de ovelhas, não é? E por quê? Por que o pastor disse isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que só o pastor, né, da igreja tem a obrigação de ir atrás da ovelha perdida. Que só o pastor vai responder para Deus por causa das ovelhas perdidas. Sim, ele irá, o pastor, né, como líder espiritual da igreja, da comunidade, ele vai responder para Deus por todos nós. Só que Lucas, o que Jesus diz em Lucas, é que cada um de nós é responsável também por cuidar das ovelhas perdidas do Senhor. A vontade do Senhor é que todos nós possamos ir atrás das ovelhas perdidas. Todos nós. Não somente o pastor, não somente os obreiros, não somente os diáconos, todos. Desde o mais... o que se converteu há menos tempo, até o mais velho na fé. Isso é vontade de Deus. Os que se desviaram da verdade precisam ser alcançados. A gente sabe que hoje existe mais crente fora da igreja do que crente dentro da igreja. A quantidade de pessoas desviadas, ela ultrapassa em muito a quantidade de pessoas que frequentam a igreja. Vamos colocar só que frequenta a igreja, tá? Vamos colocar nesse termo, né? Porque eu penso assim, irmão, enquanto a gente está indo para a igreja, a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Talvez você possa olhar para você, para o seu filho, para a sua esposa, para alguém ao seu redor e falar, poxa, mas essa pessoa está desgarrada. Ela não está nos caminhos do Senhor. Mas se ela ainda está indo para a igreja, irmão, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. É momento de, antes dela se desgarrar de nós, que estamos ali vendo aquela situação, que temos ou autoridade, ou liberdade, né, ou abertura, seja um amigo, seja um irmão. A Bíblia fala para exortarmos uns aos outros. Isto é bíblico, isto é bom. Então precisamos cuidar uns dos outros primeiro, para não nos tornarmos uma ovelha perdida. Porque o pastor ele disse lá no final da palavra, para nós termos temor, para que nós tenhamos o temor de não pensar que isto nunca irá acontecer conosco. E assim apontar o dedo e julgar os irmãos, porque, irmão, para cair é facinho. Para levantar é difícil, né? E tem poucos que ajudam para levantar, mas para derrubar, tá todo mundo ajudando. Para fazer coisa errada, a gente tem amizade e companhia para tudo, não é verdade? Para fazer as coisas de Deus, elas são bem mais difíceis, porque são coisas contra a carne, são coisas espirituais. A carne, ela não quer, ela luta contra o espírito. Então, algo que o pastor frisou e eu quero reforçar também. Não vamos julgar, seja quem está caindo ou quem caiu, vamos dizer assim, quem se virou a ovelha perdida. Vamos cuidar uns dos outros, vamos olhar, vamos ver, vamos identificar os sinais de rebeldia, os sinais de insatisfação, porque a insatisfação, irmãos, ela leva ao distanciamento. Quando uma pessoa não está satisfeita, ela se afasta. Você pode ver, quando você não se dá com alguém, você já não quer falar muito com aquela pessoa. Você evita, porque você sabe que vai dar faísca, não é? É assim que a gente faz, não é verdade? Mas nem sempre a gente pode fazer isso. E nem sempre nós devemos, geralmente não devemos fazer isso. Devemos enfrentar as situações de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira sensata, de uma maneira espiritual, de uma maneira a trazer paz e luz e conciliação entre nós e entre as pessoas. Devemos ser agentes pacificadores, não devemos botar mais lenha na fogueira. Não é? Quantas vezes você talvez tenha ouvido alguém reclamar de alguma coisa para você, ou da igreja, ou de alguém, ou de uma situação, e para meter o pau é facinho, né, irmão? A gente tem um monte de argumento, a gente tem um monte de reforço, não é? Mas eu te exorto, eu te animo para você fazer o contrário. Quando alguém chegar desanimado, triste,
ou chateado com raiva, ou enfim, quando alguém chegar já parecendo que a ovelha está indo para fora do aprisco, né? Tente aproximá-la, tente reverter a situação, tente evitar com que ela se perca totalmente. Porque enquanto ainda estamos na casa de Deus, Deus ainda pode falar conosco na palavra, no louvor, mas quando nós tomamos uma atitude de não, eu não concordo, tá, fulano me chateou, aconteceu coisa com ciclano, eu não consigo mais olhar na cara, eu não consigo mais ir para a igreja. O pastor também falou, ele citou bastante essa situação de pessoas que saem da igreja e culpam os outros. Eu arrumo problema com alguém, sei lá, vamos com a pastora, com o pastor, com o obreiro ou com outra pessoa qualquer, e eu, na minha razão, eu tomo a decisão de me afastar da igreja. Não é? E isto a gente pode entender como uma ovelha que está saindo do rebanho, com certeza. Não é? E se eu fiz isso porque eu tinha argumentos válidos, aliás, inválidos, né? Vamos partir da premissa que eu estou errado. Que eu quis fazer alguma coisa e não deixaram, que, enfim, que eu arrumei encrenca por alguma coisa e eu estou errado. Né? Isso acontece, a gente vê as pessoas agindo errado e botando a culpa nos outros e saindo da igreja. A gente vê, eu vejo, já vi. Só um pouquinho. Né? O que vai acontecer comigo? Eu vou estar desgarrado. E qual é a vontade de Deus? Agora essa palavra, ela é tanto para quem está se desgarrando ou se desgarrou, mas é mais para aqueles que ficaram no rebanho. Porque aquele que ficou no rebanho, ele pode reverter essa situação. Ele pode reverter isso. Lá no livro de Tiago, eu gostaria de ler com vocês Tiago 5, 19 e 20. Tiago, ele olha por este mesmo problema de uma perspectiva um pouco diferente. E dá para entender ali que realmente não é só o pastor que tem que ir atrás das ovelhas. Mas leia comigo, Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, esse texto de Tiago, ele complementa o texto de Lucas. Não é? É a mesma situação, uma ovelha desgarrada. E se alguém faz essa pessoa retornar à lucidez, retornar à verdade, retornar a Cristo, cobre uma multidão de pecados. Não os seus pecados, os dela. Né? Porque aquela pessoa estava sem perdão. Quem está sem perdão está coberto de pecados. Não é? Os nossos pecados, quem cobre é o sangue de Cristo. Mas você está fazendo com que aquela pessoa não carregue mais aqueles pecados. Você está cobrindo uma multidão de pecados. Né? Então, a exortação desta palavra, que o pastor deixou muito claro e muito enfatizado, é isso. Que nós sejamos agentes reconciliadores. Agentes reconciliadores. E não ajudar a botar mais lenha na fogueira. Não é verdade? Agora, vamos pegar uma situação, vamos aqui criar uma situação hipotética. Um irmão, um obreiro, um pastor, alguém errou comigo. Errou feio, vamos colocar assim, errou feio. E eu saí da igreja. O que Deus acha disso? Como que Deus trata? Dentro desta palavra e dentro do contexto geral da Bíblia, não é? Porque a gente não pode tirar o texto do contexto, né? A Bíblia, a palavra, ela faz um sentido em si toda. Como que Deus vê essa situação? Deus vê da seguinte maneira, irmão. O pastor foi bem claro também. Se alguém errou contra mim e eu me desviei da verdade, eu ainda estou desviado da verdade. Isto não me faz ser o correto. O fato de eu ter sido alvo de uma injustiça, de um julgamento, de algum problema, de algum dano, não me faz ser justificado saindo do rebanho. Deus trata da seguinte maneira. Eu, que fui alvo de uma injustiça, eu vou ter que voltar para o rebanho. E aquela pessoa que cometeu injustiça comigo vai se responder a Deus. E Deus vai tratar com as duas. Então, irmão, não há justificativa para
virar a ovelha negra. Né? Tem até a música da Rita Lee, na verdade, uma música muito famosa, que Luiz Carlini, grande guitarrista, fez um solo que ganhou vários prêmios. Tem uma história muito interessante, mas isso não é assunto para agora. Enfim, nós não podemos ser a ovelha negra da família de Cristo. Nós precisamos estar juntos. E quando uma ovelha começa a se distanciar, ali pode ocorrer este problema. Ali ela pode se perder, ela pode se prender, ela pode ser alvo de inimigos dos lobos, não é? Falando metaforicamente. Então, irmãos, que nós possamos ser agentes reconciliadores de Cristo e trazer as ovelhas de volta para o aprisco. Porque se a gente fizer uma conta aqui de quantas pessoas foram batizadas na nossa igreja, segundo os relatórios que o pastor tem, de 4 a 5 mil pessoas foram batizadas pelo ministério da comunidade Família Aprisco. Em todos esses 30 anos. Né? 30 anos, é bastante tempo. Quantos membros a gente tem na igreja? Na ceia, a gente estava tendo de 800 a 1.000 pessoas, se eu não me engano, tá? Antes da pandemia. Agora, na pandemia, sequer todas as cadeiras estão sendo ocupadas. Né? Tem 240 cadeiras, mais ou menos, livres. Então a gente vê que tem muita ovelha desgarrada. Tem muita, mas muita ovelha desgarrada. Claro, tem ovelhas que foram para outras igrejas, tem pessoas que se mudaram, né? Tem pessoas que não concordaram e foram para outras igrejas. Isso é um assunto para uma outra aula. Né? Está desviado ou não está? Quem saiu foi para outra igreja. Não vou entrar nesse mérito agora. Vamos talvez discutir isso em uma outra aula. Vamos agora tratar de quem se desviou da verdade e está longe da palavra, digamos assim, longe de qualquer igreja. Né? Se a pessoa saiu da nossa para ir para outra igreja, eu entendo que ela precisa ter sido enviada. Isso aqui diz a palavra. Mas enfim, não vamos falar sobre isso agora, que é um assunto muito polêmico e não há tempo para isso. Não há justificativa para Deus, tá, irmão? Para Deus. É só para Deus, tá? Para mim pode ter. De repente eu ouço sua história e falo, nossa, meu irmão do céu, você tá... Poxa, o que fizeram com você? Que vergonha, que injustiça. E eu tenha pena de você e fala, não, é uma situação muito difícil. Só que, irmão, Deus, ele olha e fala, tá bom. Meu filho também sofreu injustiças. Meu filho foi crucificado. Os profetas no Antigo Testamento foram mortos. Os profetas e os discípulos do Novo Testamento também foram mortos. Injustiça a gente vai sofrer a vida inteira, irmão. Problema a gente vai ter a vida inteira. A gente não vai concordar com tudo em lugar nenhum na face da terra. Eu te pergunto, as coisas na sua casa acontecem exatamente da maneira que você gostaria? Sempre? Na minha, não. Como é que a gente quer que na igreja as coisas aconteçam do jeito que a gente espera? Sempre. Que é um lugar onde tem muito mais gente, um lugar muito mais dinâmico, com muito mais pessoas, onde a gente também não tem autoridade para fazer, assim, para falar, vamos fazer desse jeito. Se na nossa casa, que a gente tem autoridade e a gente não consegue, que está na igreja. Então, irmãos, nem sempre vamos ver as coisas todas da maneira que nós gostaríamos, mas tomar uma atitude de ir contra, não é? Porque tem gente que já saiu do rebanho, mas está ali no meio, não é? Esses viraram lobos, estão como lobos no meio das ovelhas. E no livro de Tito fala depois ali, um pouco mais para frente, desse tipo de gente. Né? Tipo de gente que Tito precisa evitar. Não é? Então, irmãos, e para finalizar, gostaria de reforçar somente aquele tema que o pastor falou no final, a respeito do temor. Temos que ter temor e olhar e pensar assim, um dia eu posso me desviar dos caminhos do Senhor, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que meus filhos se desviem do caminho do Senhor, eu não quero que minha esposa, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com minha esposa, com meus filhos. Temos que ter temor e não falar que nem Pedro, não, te seguirei até a morte, Senhor. Pedro falou isso e não deu muito certo. Então tenhamos temor, tenhamos humildade de sempre estar preocupados em andar no caminho do Senhor, em estar no meio do rebanho, em andar no meio das ovelhas e deixar que o pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso pastor Hildo, e a nossa liderança cuide de nós, com todo respeito, todo carinho que eles têm feito, para que eles não façam isso gemendo, que é um outro tema, um outro texto. Não é?
para que nossas atitudes venham a causar alegria no coração. E eu te falo, meu irmão, se o nosso pastor não está contente conosco, eu duvido que Deus estará. Eu duvido que Deus estará. Fique com isso no seu coração. Eu quero encerrar fazendo uma breve oração. E eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, sabemos que o Senhor tem poder para fazer tantas coisas. Mas eu creio que o milagre que o Senhor pode fazer em uma pessoa é a transformação. É a substituição dessa nossa natureza de carneiro, de bode, para uma natureza de ovelha, que é mansa. Nós te pedimos, Senhor, que o Seu Espírito Santo trabalhe em nós, de maneira interna e também de maneira externa, nos colocando em situações nas quais nós sejamos confrontados e ali aprendamos a ser ovelha. Aprendamos a ser humildes, a sermos mansos, a não sermos combativos, a não sermos apressados em julgar. Ajude-nos, Senhor Deus, a nos mantermos sempre dentro do aprisco, sempre no meio das ovelhas, sempre andando e sendo cuidado pelo nosso pastor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor nos ajude com a nossa combatividade, que o Senhor nos ajude com a nossa agressividade, com o nosso apontar do dedo, que o Senhor nos ajude e nos ensine a sermos mais mansos e humildes, porque assim era Moisés, assim eram tantas pessoas e assim é Jesus. E nós queremos ser tal como Jesus é. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de endireitar as nossas veredas, de endireitar os nossos caminhos e continuar andando no caminho da santidade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que você tenha sido alegrado. E se você foi entristecido, eu espero que essa tristeza seja uma tristeza para o bem, que a palavra de Deus diz que a tristeza de Deus é para a vida e não para a morte. Mas não, eu espero que você tenha ficado com o coração alegre. E se você se lembra de alguma ovelha perdida, eu sei que você conhece muitas, vá atrás delas, vamos atrás delas. Uma palavra, às vezes um abraço, um aperto de mão, uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, uma visita, não sei se a gente está podendo fazer isso agora. Às vezes uma atitude pequena pode fazer tanta diferença na vida de uma pessoa que está desgarrada. E Deus, Ele precisa usar a gente para que isso aconteça. Deus não vai mandar os anjos, Ele vai mandar eu e você. Amém? Fique com Deus, tenha um bom dia, espero vê-los no culto à noite essa noite. Amém? Deus abençoe a todos.